Eu peço que vocês não reparem, o dia de hoje para mim foi muito cansativo, produzindo material e tudo, então estou com o raciocínio assim, um pouquinho mais lento, mas a gente vai conduzir o estudo até o final, se Deus quiser. E uma gentileza que eu peço para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, foi disponibilizado o microfone, que já está aqui reguladinho, direitinho, para vocês virem e fazerem a pergunta de vocês, tendo em vista que hoje a gente está sem aquele ajudante que leva o microfone, tudo bem? Então vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós oramos, meu Deus, e te pedimos que no nome de Cristo Jesus, o Senhor seja glorificado essa noite. Abra nossa mente, abra nosso coração, nos permita, meu Deus, aprendermos um pouco mais do Senhor por meio da tua palavra, por meio da teologia sistemática. Que no nome de Jesus, Senhor, possamos não apenas reter a informação, mas amadurecer espiritualmente para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Bom, quando a gente fala então sobre os atributos, nós estamos falando sobre qualidades ou características que são inerentes àquele objeto ou àquele ser. Eu me lembro que numa das aulas que eu dei aqui, introdutórias sobre os atributos, eu dei o exemplo da cadeira. Então, se eu pego uma cadeira como essa que vocês estão assentados, então ela é feita de plástico, ela também é feita de metal, ela tem um formato específico próprio para o assento, próprio para o encosto, e o objetivo nada mais é do que promover o nosso conforto ao nos assentarmos, para termos condições de ficar por um período de média a longa permanência num determinado lugar, de modo que consigamos nos concentrar para aquilo que a gente tiver que fazer. Então, de alguma maneira, eu acabei de dar para vocês, só de explicar quais são os materiais feitos e para que serve a cadeira, eu acabei de explicar quais são os seus atributos. Em se tratando então dos atributos de Deus, Deus tem características que o tornam peculiar, isto é, características que o tornam único, isto é, que o diferenciam de nós. Somos humanos porque temos determinadas características. Deus porque é divino, porque também possui determinadas características. E dentre essas características que Deus possui, existem os atributos incomunicáveis, isto é, aqueles que só Deus possui, aqueles que apenas Deus possui na sua essência, na sua natureza. E existem também os atributos comunicáveis, isto é, aquilo que Ele permitiu, ou melhor dizendo, aquilo que Ele colocou em nós, aquilo que Ele dispôs em nós, aquilo que existencialmente nós possuímos, que nos torna então humanos e ao mesmo tempo imagem e semelhança de Deus. Então, da primeira vez que eu dei esse estudo, ele foi um pouco mais generalizado, exatamente porque eu fui falar um pouco sobre a natureza de Deus, sobre a existência de Deus, a definição de Deus. Depois o pastor Maxwell entrou falando dos atributos especificamente, e como nós não teremos outras aulas sobre os atributos, porque estamos entrando no mês de comemoração da Reforma Protestante, eu vou tentar sintetizar o conteúdo desses atributos comunicáveis hoje, nessa única aula que a gente tem. Eu não sei dizer para vocês quantas aulas o pastor gastou com os atributos incomunicáveis, porque eu não acompanhei. Além do próprio estudo bíblico, eu também me encarrego dos materiais daqui da igreja, produção de material para a escola bíblica, produção de material para liderança, produção de material para outros departamentos, outros tipos de pesquisa que o pastor me pede. Então, quando eu não estou dando estudo bíblico, eu também não tenho o hábito de acompanhar quem está dando outro estudo, justamente para que eu ocupe o meu tempo com essas demais responsabilidades. Então, tendo em vista que eu não acompanhei, eu não sei quantas aulas o pastor gastou, mas para falar dos atributos comunicáveis, gastaremos apenas este encontro, tudo bem? Então, falar, como eu disse, dos atributos comunicáveis, tem a ver com termos uma noção
O primeiro deles é sobre a espiritualidade de Deus, e que de alguma maneira essa espiritualidade, essa natureza espiritual também nos é comunicada, ok? Deus é espírito e nós então também possuímos espírito, e possuímos espírito como essa parte, digamos assim, que comunica com Deus, exatamente por Deus ser um ser espiritual. Então, por mais que a Bíblia use uma linguagem antropomórfica e antropopática, aí eu vou explicar o que é isso, nós vamos ver que é apenas uma linguagem para que os seres humanos deem conta de entender Deus. Quando falamos de antropomorfismo, estamos falando de formatos humanos, ok? Então, quando a Bíblia fala da boca de Deus, dos olhos de Deus, das mãos de Deus, não quer dizer que Deus tenha de fato boca, olhos e mãos, com exceção da segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus, que Ele encarnou, morreu e ressuscitou, e do modo como Ele ressuscitou, do modo como Ele morreu, Ele ressuscitou, isto é, em carne, em corpo. Então, tirando Jesus, que hoje continua sendo 100% homem, 100% Deus, o Pai e o Espírito, eles não possuem anatomia, ok? Deus não possui anatomia. É muito importante que a gente tenha esse entendimento. Deus possui consciência, Deus possui existência, evidentemente, mas Ele não possui anatomia. Por quê? Porque Ele é Espírito. Como Espírito, o que a teologia vai colocar é que Deus é como se fosse uma espécie de substância. Como esse estudo de hoje eu estou tirando direto do livro de Teologia Sistemática, então teremos alguns momentos em que eu vou ler trechos do livro para a gente poder fazer a construção do nosso raciocínio, tudo bem? Então aqui, ó, quando falamos então sobre espiritualidade de Deus, o termo é usado para denotar que Deus é uma substância única, distinta do universo, imaterial, imperceptível aos sentidos humanos, sem composição ou extensão. Então, embora haja analogias com o espírito humano, nem mesmo a alma escapa à nossa observação. Implicada na espiritualidade de Deus está a sua invisibilidade. Então vamos pegar esse trecho, vamos trabalhar agora a interpretação desse trecho, para a gente entender o que significa essa espiritualidade de Deus e como essa espiritualidade é comunicada a nós, isto é, como é que nós também possuímos espiritualidade. Bom, quando diz então que Deus é uma substância única, distinta do universo, está tentando dizer o seguinte: tudo aquilo que nós conhecemos, tudo, o universo, corpos celestes, as estrelas, os planetas, a fauna, a flora, seres microscópicos, seres macroscópicos, enfim, tudo aquilo que a nossa mente consegue conceber que existe, e até o que a nossa mente ainda não consegue conceber, porque nós não conhecemos, não ouvimos falar, porém existe, tudo o mais é criação, faz parte da criação de Deus. Então, quando se diz que Deus é uma substância que se diferencia, normalmente, ao falarmos de substância, estamos muito acostumados com a noção de materialidade, estamos muito acostumados com a noção daquilo que é orgânico ou daquilo que é inorgânico, daquilo que é componente químico, digamos assim. Entretanto, a substância de Deus não é uma substância material, é uma substância imaterial. É o máximo que nós conseguimos entender e enxergar a partir da própria Escritura, lembrando que tudo aquilo que precisamos saber sobre Deus, Ele já deixou declarado na Escritura. Deus é superior à Escritura? Com certeza que Ele é superior. Entretanto, aquilo que Ele
achou por bem, que ele entendeu que seria suficiente aprendermos sobre ele nesta vida, está contido então nas Escrituras. Então, a partir da análise da própria Bíblia, em comparação com perspectivas teológicas, perspectivas filosóficas, o máximo que nós conseguimos extrair da noção de Deus é que ele é feito de uma substância que nenhum outro lugar do planeta ou do universo é ou possui. Todo o restante de substância que existe é uma substância material, possui matéria no meio, possui componentes químicos no meio. Deus não possui componentes químicos na sua essência. Essa é uma das razões, então, pelas quais falamos que ele é diferente do universo, que ele é imaterial, que ele é imperceptível aos sentidos. Quando falamos, então, sobre Deus ser imperceptível aos sentidos, não é que seja impossível que uma pessoa sinta a presença de Deus. Como em muitos cultos, em vigílias de oração, em momentos devocionais em casa ou qualquer outro lugar que você estiver, em geral as pessoas tendem a até, em algum momento assim de comoção, chorar mesmo, se entregar na presença de Deus, ficarem satisfeitas porque de alguma maneira sabem que estão na presença de Deus. Então, esse sentir Deus é, por meio da fé, ter uma percepção da sua existência. Se resume a isso: por meio da fé, ter uma percepção da sua existência. Agora, o ato de sentir Deus, nesse sentido de termos contato com Ele, como quando damos as mãos para alguém, quando abraçamos alguém, esse tipo de coisa, isso nós não temos essa condição. Por quê? Por causa desse distanciamento existencial. Ele é o Criador, nós somos criaturas. Ele é infinito, nós somos finitos. Ele é imaterial, nós somos feitos de matéria. Tem até alguns exemplos que as pessoas gostam de dar quando estão evangelizando, e até certo ponto esses exemplos são práticos, como por exemplo a noção de dizer assim, tem gente que fala assim, eu não creio em Deus, porque eu não vejo. Aí alguém pergunta assim, mas você vê o ar que você respira? Fazendo então essa comparação mais grosseira para mostrar que o ar sendo invisível, mas só de você respirá-lo, então você sabe que ele é verdadeiro. Mas se nós fôssemos levar a ferro e fogo essa comparação, de dizer que eu posso sentir Deus como o ar que eu respiro, isso é impossível, porque o ar é feito de oxigênio e de outros elementos. Então a matéria do ar está em contato com a nossa matéria orgânica do nosso sistema respiratório. Deus não é feito de matéria, então não tem jeito de ter esse tipo de contato. Então o ato de sentir a presença de Deus, como eu disse, é ter uma percepção racional e emocional da sua presença. Aí algumas pessoas se arrepiam, outras choram, umas riem, algumas, enfim, há diversas manifestações de emoção, mas o ato de sentir propriamente, como eu acabei de exemplificar para vocês, isso não é possível porque Deus é imaterial. Ok? E aí então dizemos que ele é imperceptível aos sentidos, como eu acabei de dizer, e ele não tem composição ou extensão. O que significa isso? Que Deus não tem tamanho. Apesar de que a Bíblia fala, dá um crédito, né? Porque ainda não é convertido, né? Mas vamos lá. Então assim, apesar de que falamos da grandeza de Deus, falamos que a terra é o estrado dos seus pés e esse tipo de coisa, é uma linguagem antropopática. Como eu disse, a Bíblia usa uma linguagem antropomórfica e uma linguagem antropopática. A linguagem antropomórfica é aquela que nós damos contornos humanos, formatos humanos para Deus, como eu disse. Fala da boca, fala dos olhos e esse tipo de coisa. Quando falamos de uma linguagem antropopática, estamos falando dos sentimentos humanos, isto é, estamos expressando
em sentimentos humanos aquilo que Deus é, ou aquilo que Deus sente, ou aquilo que Deus possui, ou aquilo que Deus proporciona. Então, quando falamos, né, a terra está, é o estrado dos pés de Deus. Deus não tem pé. E Deus também não seria esse ser gigante, como algumas pinturas gostam de retratar, né? Alguns pintam assim uma espécie de um velhinho de barba branca longa e com um planeta nas mãos, como se fosse do tamanho de uma bolinha de gude. Deus também não tem tamanho, ok? Ele simplesmente ele simplesmente existe. O que nos leva a crer, do ponto de vista da teologia sistemática, como o próprio Heber Carlos, é o pastor Heber Carlos, o pai, porque tem o Heber Carlos Campos, que é o filho, o Júnior. O pai, o sênior, ele tem uma publicação de 7 livros sobre escatologia. Num desses livros de escatologia, ele traz um estudo então completo a respeito da Nova Jerusalém. E quando ele vai falar da Nova Jerusalém, ele diz que não haverá mais sol, porque o brilho pessoal de Deus vai ocupar o lugar do sol. Então também não vai ter necessidade de sol. E aí, a partir disso, ele deduz que muito provavelmente dessas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, provavelmente só veremos Jesus por causa da sua forma corpórea, igual a nossa. Mas não conseguiremos ver nem o Espírito e nem o Pai, porque eles habitam, como diz a Bíblia, numa luz inacessível. Até aqui está tudo bem? Eu espero não estar confundindo vocês quando a gente fala dessa característica da espiritualidade de Deus. E aí, o consequente entendimento disso é que, já que Deus é imaterial, isto é, Ele é um ser espiritual, consequentemente Ele é invisível. É por isso que nós não podemos vê-lo. Há quem especule que lá no Éden, Adão e Eva, eles, na virada do dia, quando Deus aparecia para conversar, eles viam Deus face a face, porque não havia neles pecado. Eu tenho certa dificuldade de acreditar dessa forma, e junto com mais alguma outra corrente teológica, né? Um conjunto de teólogos que estudam sobre isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sempre aparecia na virada para conversar. E se é verdade que Deus é imaterial, então Deus não tinha a obrigação de aparecer para o Adão só porque o Adão não tinha pecado. Então, muito provavelmente, o que Adão ouvia era a voz de Deus, e não Deus fisicamente. Ok? Mas, enfim, fica aí só como uma espécie de curiosidade, então, para o nosso entendimento. Então, quando falamos a respeito dessa espiritualidade de Deus, dessa natureza espiritual, é interessante considerar que, porque Deus é Espírito, nós também recebemos esse elemento imaterial. Quando você estuda o que nós chamamos de antropologia cristã ou antropologia bíblica, isto é, você vai estudar sobre o ser humano numa perspectiva bíblica, então o que esse conteúdo traz é que nós somos feitos basicamente de um elemento material, que é o corpo, e de um elemento imaterial, que é o espírito, e que algumas correntes teológicas vão dividir entre espírito e alma, ok? Então, por exemplo, neopentecostais, pentecostais e alguns protestantes históricos, como batistas e metodistas, tendem a defender que somos feitos de corpo, de alma e espírito. Nesse caso, teríamos 2 elementos imateriais. Já presbiterianos e outras linhas reformadas, como luteranos e possivelmente anglicanos, defendem que
somos feitos apenas de corpo e espírito. Isso é só uma curiosidade para vocês entenderem que nossa espiritualidade, isto é, a nossa condição de nos comunicarmos com Deus e de nos relacionarmos com Deus, não vem exatamente do nosso corpo, vem do nosso espírito. A diferença é que Deus é autoexistente. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiram, nós não. Nós possuímos o Espírito porque o recebemos de Deus quando fomos concebidos pelos nossos pais. Ok? Então, se você já leu ou ouviu falar alguma coisa sobre pré-existência da alma, isso é teoria espírita, corta esse negócio. Ok? Essa ideia de falar assim, Deus tinha lá uma espécie de banco de alminhas, igual existe banco de sangue ou banco de órgãos. Aí a hora que o papai e a mamãe se relacionaram sexualmente, que você foi nascer, Deus pegou aquela alminha e colocou dentro de você. Isso é papo de espírita, tira esse negócio da cabeça, se algum dia você chegou a pensar nisso. Ok? Você é existencialmente, inteiramente concebido na concepção de seus pais. Ali é gerado o seu espírito e a sua alma. Não que necessariamente, como algumas pessoas defendem, né, que o espírito e a alma sejam dados por transmissão genética. Isso é totalmente especulativo e não tem nenhum fundamento, nem bíblico e nem científico. Mas é só para nós entendermos a diferença entre nós e Deus. Na condição de espírito, ele é infinito. Na condição de espírito, somos finitos, passamos pela morte. Ok? Então, ainda que Deus tenha plantado a eternidade no nosso coração, passamos pela morte do mesmo jeito, para só depois continuarmos existindo. E ao existirmos, nunca vai haver em nós uma quebra, uma fragmentação, uma desvinculação entre o espírito e o corpo. Só existe essa desvinculação entre o espírito e o corpo na morte. Depois, quando tiver ressurreição, é para não ter que morrer mais. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Estão fazendo uma carinha assim, nossa, está com cara de aula de seminário teológico. Pergunta aqui no microfone, querida, que aí o pessoal te escuta melhor, por gentileza. É que a gente está hoje fazendo aqui, igual eu brinquei com o Isaac, tipo o programa Silvio Santos, o pessoal vem no microfone e... Vai ganhar prêmio, não, né? Não, né? Você estava falando sobre a forma que Deus falava por meio da sua voz com Adão. Sim. E como ele apareceu a Moisés? Pode notar um detalhe bastante interessante. Ele deixa claro que quem o visse morreria. Ok? Quem de fato o visse morreria. Então Moisés vai para a fenda do penhasco e vê algo que o escritor coloca como se fosse o quê? Como se fosse Deus de costas. Mas o escritor, seja ele quem narrou isso, Moisés ou outro, nunca deu detalhes do que foi essa visão. Entende? Nunca deu detalhes do que foi essa visão. Nós temos ainda outro exemplo no Novo Testamento, que é a transfiguração de Jesus. Qual foi a primeira reação de Pedro? Pedro tremeu, temeu e prostrou-se. E aí ofereceu: se o Senhor quiser, nós podemos fazer uma tenda para o Senhor e para Moisés. Acho que era Moisés e mais alguém que estava lá com Jesus, ou era só Moisés? Enfim, sim, obrigado. Então, quer dizer, isso é inumano, isso é sobrenatural, isso é anormal do ponto de vista de um mero funcionamento natural. Não que a gente esteja criando aqui um dualismo e dizendo que a natureza seja autônoma, não é isso, mas dentro dos limites de leis para o funcionamento natural das coisas que Deus estabeleceu, isso é sobrenatural, isso é anormal. Então, se diante de uma visão de uma transfiguração, Pedro já ficou assim, imagina se ele tivesse que ver Deus face a face.
entende? Então, quando a gente fala sobre não ver Deus, é sobre essa ótica da sua própria essência, da sua própria natureza. Ele não tem condições de ser codificado por nós. Ok? Espero que eu tenha conseguido esclarecer. Se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Bom. Oi? Meu irmão, pergunta aqui por gentileza, que aí o pessoal... A visão de Isaías. Excelente. A gente precisa sempre entender que todas as vezes que Deus se revela ao ser humano, do ponto de vista da teologia, é como se ele estivesse se diminuindo, se colocando num estado de inferioridade para que ele seja percebido. Um outro exemplo claro disso é quando lá em Filipenses, o próprio Paulo, quando ele escreve sobre o Senhor Jesus, o que ele fala? Que ele se humilhou assumindo a forma humana. Então essa noção de se humilhar não tem a ver com um olhar de demérito para o ser humano, tipo, um ser humano não presta, mas como o ser humano não presta, eu vou ter que me humilhar aqui agora e vou ter que assumir. Essa ideia do se humilhou é nesse sentido de ter se desfeito dessa glória que é inacessível, para que ele pudesse então andar entre nós, ser reconhecido, ser percebido, e acima de tudo entendemos que a principal revelação do Pai, isto é, o principal entendimento sobre quem Ele é, quais são suas obras e quais são seus projetos por nós, foram dados pelo Senhor Jesus. Então, todas as revelações, todas as visões, todas as manifestações sobrenaturais de Deus, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nunca revelaram quem Deus é em si, na sua essência, e sim, sempre serviram para revelar um propósito. Perceba que o texto vai dizer que depois da morte do rei Uzias, o ambiente ali então é um ambiente de assolação, é um ambiente de pecado. Isaías recebe essa revelação porque há um objetivo específico. Ele foi convocado para ser um profeta, para denunciar aquelas injustiças e aqueles pecados. Então Deus não se mostrou porque tinha por objetivo mostrar a sua essência. Ele se mostrou dentro do que ele entendeu ser possível que Isaías compreendesse, com o objetivo do chamado profético de Isaías. Ok? O mesmo, só finalizando, já vou te ouvir. O mesmo caso é a questão então de Abraão. A Bíblia fala que Deus o visita e fala que Sara vai ter um filho daí 1 ano. Mas a Bíblia diz que Abraão avistou 3 homens vindo em sua direção, e ele ofereceu então o quê? Ele ofereceu abrigo, ele ofereceu um bolo, ele ofereceu comida para essas pessoas, e ali Deus falou. Isso aí é o que a gente chama na teologia de teofania, isto é, Deus escolhe o momento, a hora e a forma como melhor lhe convém para se revelar pessoalmente, mas essa revelação pessoal nunca deu conta de mostrar na íntegra como Deus de fato é. Pergunta aqui, querido, fazendo um favor, que aí o pessoal te escuta. Os relatos do livro de Êxodo, da aparição de Deus, que fala que a Deus apareceu, na verdade não é Deus, é o anjo que aparece. Como está escrito aqui, ó, no Êxodo, no capítulo 3 do 2 até o 3. E apareceu-lhe um Senhor, uma chama de fogo, apareceu-lhe ao anjo do Senhor em chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse agora: e virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queimava. É o mesmo contexto que eu acabei de explicar para o nosso irmão. Na verdade não é Deus que aparecia então, era um anjo que vinha então.
no caso. Não é questão de ser um anjo ou de ser Deus. Porque existe também uma vertente teológica que mostra que nas Bíblias traduzidas para a língua portuguesa, quando você tem a palavra anjo com A maiúsculo, possivelmente poderia ser Deus. Mas o que a gente está tentando dizer é que, hora nenhuma eu disse que Deus não aparece. Eu disse que Ele não pode ser visto na sua essência. Isso precisa ficar claro. Uma coisa é Ele aparecer e se manifestar com propósitos específicos, como nesse caso da sarça, foi para chamar Moisés como libertador do povo. Isso resume a teofania, então, né? Exatamente, essa é uma teofania, excelente observação. A outra coisa é Deus se manifestar na sua essência, como Ele de fato é. E isso não é possível porque Ele é um ser imaterial. Deus não possui matéria, logo, por conseguinte, Ele é invisível. Há uma espécie assim de imaginação popular de que ao morrermos, depois que ressuscitarmos, pelo fato de no nosso corpo não existir mais pecado, nossos olhos serão puros o suficiente para poder ver Deus. Até hoje, com todo respeito, eu não encontrei de Gênesis a Apocalipse nenhuma passagem que dissesse que eu vou ver Deus como você me vê e como eu estou te vendo. Podemos deduzir com bastante clareza que veremos o Senhor Jesus, porque Ele é como nós, Ele também é humano, além de Deus. Agora, o seu Pai habita em luz inacessível. Você consegue hoje olhar para o sol, sem queimar as vistas, sem sentir um certo incômodo, principalmente o sol do meio-dia? A Bíblia diz que Deus vai ocupar o lugar do sol na Nova Jerusalém. Como queremos vê-lo? Como será possível vê-lo então? Consegue entender? Ainda que isso seja uma metáfora, ainda que Deus não se transforme numa bola de fogo radiante, mas em sua própria condição divina, sua luz irradiará e brilhará sobre toda a Nova Jerusalém. Então, uma coisa é Deus aparecer teofanicamente, a outra coisa é conseguirmos vê-lo na sua essência. Tudo bem? Bom, dando sequência aqui então, a questão dos atributos, o livro traz, o tema central, os atributos e subtópicos. Como eu disse, em razão do nosso horário, nós não temos como trabalhar todos os subtópicos, mas vamos trabalhar aqueles que podem ser considerados aqui os principais. Então, Deus, além da sua espiritualidade, que é comunicada a nós, isto é, possuímos espírito, possuímos essa parte imaterial, que percebe Deus, que sente a presença de Deus, como eu disse, que tem, depois de uma fé gerada pelo próprio Espírito, a certeza dessa comunhão com Deus. Então, além de termos esse Espírito, porque Deus é Espírito, Deus também possui atributos intelectuais, ok? Deus possui atributos intelectuais. Então, vamos ver um trecho do livro aqui, que traz sobre as informações sobre os atributos intelectuais de Deus. Consequentemente, nossa intelectualidade também vem de Deus. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Toda a Escritura pressupõe a consciência e o conhecimento de Deus. Ele é luz e nele não há trevas. 1 João capítulo 1, verso 5. Ele habita em luz inacessível. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. E é fonte de toda luz na natureza e na graça. Salmo 4, 6, 27, 1, 36, 9, 43, 3, João 1, 4 e por aí vai. Implícito na designação luz está o fato de que Deus é consciente de si mesmo, que Ele conhece todo o seu ser pessoal perfeitamente e que nada nesse ser está escondido de sua consciência. A luz na Escritura certamente também significa pureza, virtude, santidade, além de alegria, prazer e bem-aventuranças.
E aqui segue uma série de referências bíblicas. Então, assim como trevas é um retrato não apenas da ignorância e do erro, mas também de impureza e de corrupção moral, sofrimento e miséria. Não obstante, o que se destaca no uso da palavra luz é o seu significado intelectual. Em primeiro lugar, a principal função da luz é tornar manifesto aquilo que está escondido e envolto em trevas. A luz é o elemento que torna as coisas visíveis, Efésios 5,13. Correspondendo a ela, no mundo da mente, temos a consciência. Então vamos trabalhar agora esse trecho lido aqui. Para que ninguém pense que Deus é apenas uma força, porque infelizmente há cristãos que ou por falta de entendimento bíblico, ou por opinião pessoal, enfim, não importa, não veem Deus como pessoa, veem Deus como uma espécie de força, uma força invisível. E força, gente, energia, não é racional. Não existe energia racional. Não existe força racional. Ok? Então, o que prova, o que mostra que Deus, mesmo sendo imaterial, Ele é uma pessoa, no caso, os três são pessoas, né? O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, é que os três possuem atributos intelectuais. Então, o autor começa dizendo que Deus não possui trevas, isto é, Ele não possui ignorância, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem conhecimento de tudo, sobre si e sobre a sua criação. Deus nunca é pego de surpresa, não existe plano B, não tem como fazermos alguma coisa da qual Deus não saberia que vamos fazer, seja por decreto ou por presciência. O tempo todo Deus está no controle de tudo, entendendo tudo, ciente de tudo que está acontecendo. É isso que significa quando o salmista diz que Deus não dorme, porque Ele realmente não tem sono de verdade como nós. Ele fica acordado o tempo todo. E ao mesmo tempo coloca novamente esse distanciamento existencial entre nós e Deus. Deus habita em luz inacessível. Ok? E tudo que existe, tudo que é possível existir, tudo que funciona, e o modo como tudo funciona, deriva da natureza de Deus e da sua graça, isto é, deriva do fato de que Ele é o Criador, Ele não é só o idealizador, Ele não é só o projetor ou o projetista, mas Ele é o Criador de tudo que existe, e tudo que existe, existe por graça. Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar a graça de Deus, porque pensa assim, mas graça é um favor imerecido. Então, se graça é um favor imerecido, como é possível tudo existir por graça? A noção de graça aqui vai além de favor imerecido. A noção de graça aqui é a ideia de que tudo que existe e funciona deve apontar para a glória de Deus. Então, tudo existe por sua graça, significa que tudo que existe e tudo que funciona, de alguma maneira, alegra a Deus e glorifica a Deus. Ora, para que Deus se alegre e para que Ele seja glorificado, e Ele dê conta então de fazer com que tudo funcione, Ele tem que ser um ser intelectual, Ele tem que ser um ser racional. E a Bíblia então usa uma metáfora, a Bíblia então usa uma outra palavra para poder falar dessa racionalidade de Deus. A Bíblia chama essa palavra de luz. O termo usado para falar do conhecimento e da sabedoria de Deus é luz. O que a Bíblia nos ensina lá no Evangelho de João? No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Sem Ele, nada do que existe poderia ter sido criado. Ele é, ou era, dependendo da tradução, a luz do mundo, a luz dos homens. Quando Jesus diz que o mundo já está condenado, Ele diz o quê? Os homens
o mundo já está condenado, por quê? Porque eles amam mais as trevas do que a luz. E o que é a luz? O Filho do Homem veio ao mundo e eles o rejeitaram, porque suas obras eram das trevas. Então a luz ali não tem a ver exatamente com essa condição de iluminação para enxergarmos as coisas. A luz, segundo o termo bíblico, tem muito mais a ver com a inteligência, a sabedoria e o conhecimento de Deus. E Ele nos deu essa luz. Então, quando a Bíblia diz que aquele que não é salvo está andando em trevas, a Bíblia está querendo dizer que aquele que não é salvo está andando na ignorância, no desconhecimento do plano de salvação que Deus tem para ele. Aquela pessoa está andando no desconhecimento do plano de salvação que Deus tem para ela. Ela está andando em trevas. Trevas não tem a ver apenas com a noção de imoralidade. Trevas não tem a ver apenas com a noção de ter dificuldade de crer em Deus porque o coração não é regenerado. Um detalhe interessante: quando Jesus anuncia a respeito do reino de Deus, que ele dá início ao seu ministério, em Marcos capítulo 1, se eu não me engano, verso 15 ou 16, o que ele vai dizer? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou algumas versões vão dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra arrependei-vos ali vem do grego, que significa metanoia. Metanoia é o mesmo que mudança de mentalidade, mudança na sua forma de ver as coisas, mudança na sua visão de mundo. Você crê, valoriza e se comporta com base em alguns pressupostos específicos que norteiam o seu coração, que norteiam a sua fé. Quando o Evangelho te alcança, esses pressupostos idólatras que norteiam o seu coração e a sua fé caem por terra e você passa a crer em Deus, valorizar os princípios do reino e se comporta como alguém convertido. Então note que o discurso de Jesus sobre o Evangelho, ele não se restringe meramente à moralidade, senão Jesus seria apenas um moralista. A moralidade é a mudança de moralidade, a melhoria de moralidade é apenas uma consequência na vida daquele que é convertido, na vida daquele que experimentou conhecer Deus a partir dessa obra do Espírito. A principal mudança de conversão está aqui, na sua intelectualidade, porque Deus é um ser intelectual. Então a intelectualidade de Deus, mostrando seu plano, comunica-se, isto é, a luz de Deus, com a sua intelectualidade. Por isso que o Nicodemos tem uma frase muito legal, que ele diz assim, o Evangelho não veio para tirar a sua intelectualidade, veio para tirar o seu pecado. Interessante, né? Por quê? Porque muito cristão acha que ser evangélico, que ser cristão, que seguir a Deus tem a ver com as emoções, está contido no campo das emoções. E não é no campo das emoções, é no campo da razão. A emoção vem como consequência. É por isso que, em geral, quando a gente ouve uma pregação de domingo ou um estudo bíblico, a gente, não estou dizendo que seja o caso de vocês, mas muitos cristãos não sabem o que fazer com essa informação quando sai da porta para fora, que tem que lidar com os problemas financeiros, familiares, de trabalho e outros mais. Porque acha que aqui é o lugar de sentir emocionalmente a presença de Deus e estar psicologicamente ou emocionalmente com as baterias recarregadas. E dali para fora você usa a sua racionalidade cotidiana para lidar com os problemas sociais e com seus próprios problemas. Aí, como você ou eu não estamos acostumados com a ideia de que Deus é um ser racional e por isso Ele nos deu racionalidade, para que possamos usar a luz dele
para, por meio dessa luz intelectual, nós enxergarmos e interpretarmos corretamente todas as demais nuances da sociedade, ali fora a gente se procede como secular e aqui dentro como crente. Isso. A renovação da mente tem a ver principalmente com isso, com esse entendimento. Justamente por quê? Porque se você não entender o que Deus fez por você na cruz do Calvário através de Jesus, se você não entender o que é conversão, se você não entender o que é união mística com Cristo, se você não entender o que é justificação pela fé, se você não entender o que é santificação, você não vai ter condição de se relacionar com Deus da maneira correta. Você vai viver uma vida muito sofrida, porque você vai ficar em cima do muro. Você não volta para o mundo, não gosto muito de usar essa expressão, porque a gente não é extraterrestre, mas você vai entender o que eu quero dizer. Você não volta para o mundo, que é para esse ambiente de mentalidade pecaminosa, porque você entendeu que lá não serve. Mas você também nunca consegue ter uma satisfação plena na igreja e supostamente na presença de Deus, porque você está sempre sentindo culpa pelos seus pecados, porque você não entendeu o que Deus fez por você, porque você entende que a questão de se aliviar da culpa é se sentir emocionalmente aliviado, e não tem a ver com emoção, tem a ver com a razão. Por isso que muito crente fala assim: ah, pastor, eu acho que eu não vou ler a Bíblia não. Não, irmão, é necessário um estudo para a nossa santificação e tal. Aí eu leio e não entendo nada. Por quê? Porque quer ler e interpretar com o coração, e a leitura é com a razão. Ah, eu não sei o que eu vou fazer com a vida do Abraão. Como que esse exemplo serve para mim? Eu não sei o que eu vou fazer com o Isaac. O que o exemplo dele serve para mim? Ah, eu não sei o que eu vou fazer com o Davi. O que eu faço com essa história toda? Como que eu aplico isso na minha vida? É porque você está procurando fazer isso da forma emocional. Se você conseguir vê-los como seres humanos que tinham necessidades específicas como você vai entender que Deus se comunicou o tempo todo com eles, no contexto da história, no contexto da sociedade e de forma racional. Leia com atenção o Antigo Testamento para você ver. Lá não fica falando de anjo, não fica falando de demônio, não fica falando de céu, não fica falando de inferno, não fala de nada daquilo que é invisível. Todas as vezes que Deus se manifesta ou vai falar, sempre Ele dá o exemplo do quê? Dos montes, dos outeiros, dos rios, dos lagos, dos animais, dos seres humanos. Mas aí, como a gente tem que espiritualizar demais a coisa, a gente acaba não entendendo. Então, falar dessa luz e falar da sua contrapartida, que são as trevas, tem principalmente a ver com isso, com essa ideia de que Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Ele é invisível, mas Ele é intelectual, Ele é inteligente. E a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade racional vem dEle. É isso que nos torna imagem e semelhança de Deus. Por isso que a sua intelectualidade é um atributo comunicável. Deus possui e compartilha conosco. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Daqui a pouquinho eu vou entrar num tema aqui que talvez vocês vão achar ele um pouquinho polêmico, mas eu acho que dá para levar. Ora, se Deus é um ser intelectual, é evidente que Deus tem o pré-conhecimento de todas as coisas. A questão é como que nós não temos pré-conhecimento de todas as coisas. A gente mais ou menos deduz, pela própria experiência de vida. Uma coisa que eu acho muito bonita, muito bela na vida humana, é o fato de que a gente nasce sem saber absolutamente nada e morre ainda aprendendo as coisas.
Nós não temos a capacidade de saber de todas as coisas, mas Deus nos deu a criatividade e a capacidade de aprendizagem. Então, meio que por experiência, à medida que os anos vão passando, a gente consegue obter algum grau de previsibilidade. Por exemplo, tem lá um neném chorando. O que o adulto vai recomendar? Pode ser que ele sujou a fralda, pode ser que ele está com fome, pode ser que ele está com algum desconforto gástrico, pode ser que ele esteja com algum desconforto intestinal. Quer dizer, a gente especula a partir de ter visto outras crianças passando pela mesma experiência e a gente deduz. Resolvendo o problema, a gente tem aquela relativa confiança de falar assim, não, olha só, eu já imaginava que poderia ser uma dessas coisas. Mas é possível também que a gente seja pego de surpresa. E o que precisa ficar claro quando a gente fala do pré-conhecimento é que Deus sabe de todas as coisas antes que elas aconteçam, porque para Deus não existe distinção de tempo. Essa noção de passado, presente e futuro é um controle que nós temos para a nossa vida pessoal e para a nossa vida comunitária. Agora, para Deus, passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa. A questão é, por que para Deus, passado, presente e futuro, no seu pré-conhecimento, é tudo a mesma coisa? Simples, porque foi Ele que decretou e escreveu a história. Prestem atenção em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28, se eu não me engano, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados pelo seu propósito, porque a esses que chamou, também os conheceu, e a esses que conheceu, também os predestinou, e a esses que predestinou, também os santificou, e a esses que santificou, também os glorificou. Quando você vai estudar a doutrina da salvação, você sabe que nós já fomos totalmente salvos do pecado pela justificação pela fé, estamos sendo salvos da influência do pecado pela santificação e seremos definitivamente salvos do pecado pela glorificação. Então a glorificação no nosso tempo, enquanto Jesus não volta, ela ainda não aconteceu, mas o verbo na Bíblia está no passado, está no pretérito perfeito, indicando uma ação já concluída. A esses que santificou também glorificou. Por quê? Porque na história que Deus escreveu, Ele já definiu que ia te salvar e te salvou. Agora, ser glorificado é só uma questão de tempo. É como se alguém tivesse dito assim, olha, o Anderson, eu comprei uma passagem de avião para você ir viajar. Convenhamos que o Anderson tenha muita vontade de fazer um tour pela Ásia. Aí eu falo com ele, olha, já está compra e paga a sua passagem. Ok? Só que você só vai poder viajar depois da pandemia. Mas está tudo certo, está compra e paga. Agora que você chegar lá, apresentar a sua identidade, e você levar lá o passaporte e o bilhete, sei lá qual é o nome que se diz quando se anda de avião, nunca andei, a passagem de avião, já está tudo certo. Aí ele vai dizer assim, que bacana, quer dizer então que eu sou um viajante. É um viajante que por enquanto está aqui esperando a pandemia acabar, mas está compra e paga, está garantido. Repare que eu não disse para ele, eu vou comprar, ou eu comprarei no futuro. Eu disse, já usando o verbo no pretérito perfeito, eu comprei a passagem. A mesma coisa, Deus na eternidade te glorificou, decidiu já te salvar. Agora é só esperar. E aí a gente toma um susto muito grande quando a gente começa a perceber esses detalhes na Bíblia, porque uma das coisas que a gente descobre sobre o pré-conhecimento de Deus é que Deus não faz as coisas porque sabe de antemão que as faremos.
Ele fez as coisas porque quem escreveu a história e decretou foi ele. Então é como eu já disse isso aqui antes em outro estudo, me apropriando do exemplo do C.S. Lewis. É como se fosse assim: quem escreveu as Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis. Ele foi o autor. E aí lá nós temos os personagens. Então, por exemplo, num primeiro momento, quem congelou todo o reino de Nárnia? Foi a bruxa do gelo. Ok? Quem é que tinha que reinar em Nárnia? Aslan, o leão. Então note que Aslan não é o C.S. Lewis, mas ele é um personagem inserido na história escrita pelo C.S. Lewis. Significa que tudo que ele fosse fazer ali, ele faria já com o C.S. Lewis, sabendo antecipadamente tudo que ele faria para combater a feiticeira do gelo, porque quem escreveu essa história foi o próprio C.S. Lewis. Então, falar em pré-conhecimento de Deus não é dizer que Deus já sabia que você ia vir hoje com o boné e a camisa, ia deixar a barba crescer ou não, e por presciência resolveu te dar um livramento ali e você não foi atropelado. Não, você não foi atropelado não é porque Deus sabia que você queria vir para o estudo. Você não foi atropelado porque Ele decretou e escreveu que você não seria atropelado. Então essa nossa capacidade, não exatamente de pressentir, mas de criar algum grau de previsibilidade que nós temos a partir das experiências humanas, vem de Deus. A diferença é que, como nós somos finitos, eu não tenho como saber como que vai ser o fim do estudo bíblico. Eu posso prever que, como todos os outros, eu vou encerrar e nós vamos orar e vamos para casa. Agora, entre eu prever e chegar mais gente no fim do estudo bíblico, por exemplo, eu não tenho como prever isso. Então a diferença qualitativa entre nós e Deus é sempre essa: toda a capacidade que temos vem de Deus e ela é finita. Em Gênesis, o escritor Moisés, ele escreve lá que quando Deus está procurando por quem matou Abel, procurando por Caim, Sim. E aí ele fala com Caim assim: Caim, o pecado está à porta, caiba você dominar. Ele deu uma escolha para Caim? Ou o que ele quis dizer com isso? Excelente pergunta. Faz algum tempo já que eu li um artigo sobre isso, que a proposta ali não é exatamente dar uma escolha para o Caim, nesse sentido de ser pego de surpresa, vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu me lembro da resposta que o autor propôs na ocasião. Infelizmente eu não vou me lembrar dos detalhes da resposta, mas a partir do que eu já estudei, vamos tentar responder isso aí. Essa pergunta ela ia entrar agora no próximo tópico, mas tudo bem, a gente adianta ela. Quando Deus vira e fala para Caim assim: olha, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Essa não é uma espécie de advertência, essa é uma espécie de testemunho contra Caim. É algo semelhante entre nós hoje. Digamos que você me aborda na rua e me evangeliza. Você explica sobre o pecado, você explica sobre a necessidade de arrependimento, você explica sobre o Senhor Jesus, sobre a salvação dele, que ele morreu na cruz para dar a vida dele no meu lugar, me salvar dos meus pecados e tudo e tal, e faz
o convite para que eu me renda a Cristo. E eu pego e nego. Eu digo que não. Ali ficou parecendo que você me deu uma alternativa. Se eu digo que sim, o mérito então não é seu. Você foi apenas instrumento do Espírito para me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas se eu digo que não, e Jesus volta, no dia do juízo, a sua evangelização serve como testemunho de Cristo, serve como prova para Cristo me condenar. Porque eu tive a oportunidade de me render a Ele e neguei na sua evangelização. Ok? Então não é que Deus não sabia o que ocorreria. É claro que Ele sabia. Do contrário, nós teríamos que nos perguntar: poxa, será que Deus não sabia que o ser humano ia pecar? O primeiro casal ia pecar? É claro que sabia, evidente que sabia. Deus sabe todas as coisas. Nós precisamos nos lembrar que quem escreveu a história foi Ele. Então é evidente que Ele sabia. Então o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo, vira um testemunho para a condenação de Caim, contra Caim. Haja vista que no último dia, o que nós temos lá na mensagem de Mateus, Jesus separando ali as pessoas, à sua esquerda e à sua direita, aqueles que serão condenados. Ele diz o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Como é que é esse contexto? Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Vocês não me visitaram. Mas em que momento que nós te negamos isso? Quando vocês negaram fazer isso a um dos meus pequeninos. Então qualquer ação cristã que uma pessoa tenha sobre a outra e a outra nega, seja um bem-estar a ser feito, ou seja a negação desse chamado para o Evangelho, vira testemunho contra essa pessoa depois. Então a resposta negativa de Caim vira um testemunho contra ele. Ok? E aí nós entramos no último tópico então, que como eu disse é o mais polêmico de todos, que é a questão então dos atributos morais, da bondade Deixa eu ver se eu acho o outro aqui, só um minutinho. Da bondade, da santidade e da questão do mal. Preste atenção na sequência, que interessante. Deus é um ser espiritual, invisível, imaterial, mas Ele também é intelectual. Mas para que não fique incompleta a nossa impressão e o nosso entendimento sobre Deus, Ele mostra que somos seres racionais, mas de onde então vêm as nossas emoções? Vem do fato de que Deus também tem emoções. Ok? Para muita gente, Deus é como se fosse aquele ser que nunca ri, que nunca chora. Claro que sob a perspectiva meramente humana, Deus não ri e não chora mesmo, não. Porque Ele nunca é pego de surpresa. Ok? Agora, do ponto de vista da expressão das emoções, como a bondade, e da expressão moral de santidade, Deus é o sumo bem e Deus é santo. Para alguns cristãos, na tentativa de filosofar e de dialogar com pessoas que não são cristãs, Deus é colocado como um ser que esteja acima do bem e do mal, e que as concepções de bem e mal seriam nada mais, nada menos do que criações sociais. Mas isso não é verdade. Toda forma de bondade que existe no mundo nada mais é do que expressão desse atributo de Deus. A questão toda é como olhamos para a bondade de Deus. Tendemos a olhar para a bondade de Deus a partir daquilo que Ele faz. Por exemplo, você pecou hoje? Sim ou não? Eu, por exemplo, pequei. Conscientemente ou inconscientemente, de alguma forma pequei. E por que não estou morto? Porque é o que eu merecia, por causa da bondade de Deus.
E aí a gente pensa assim: ah, não, Deus é bom, e eu tenho a ideia do que significa a bondade dele a partir do que ele faz por mim. Mas vamos pegar o exemplo de Davi. Davi não mandou matar Urias junto com outro grupo de soldados para poder ficar com Batseba, ou Betseba, depende da tradução. Ela, algum tempo depois, não ficou grávida, e aí o primeiro filho, que era o fruto desse adultério, ele foi morto. Eu acredito, até por experiência própria, que muitas vezes nós somos assim: oramos e pedimos a Deus que nos faça algo, aí Deus faz, Deus é bom, aleluia. Aí oramos mais um pouco, pedimos mais alguma coisa, Deus faz, maravilha, estou em comunhão com Deus. De repente a gente está num dia, ou numa semana, ou num mês, ou num tempo, uma época da nossa vida, em que está tudo dando errado, tudo é péssimo. E aí a gente começa a duvidar da bondade de Deus, porque Ele não fez do jeito que a gente pediu. Só que aí é que está, entender a bondade de Deus, não é entender que a bondade não é um meio para se atingir coisas, a bondade é um fim em si. Como Deus tem pleno compromisso com o seu próprio caráter, então é por isso que Ele é bom. A bondade de Deus é um fim em si, não é um meio para eu ter as coisas ou não ter. Significa que se Ele me der as coisas, Ele é bom. Se Ele não me der as coisas, Ele continua sendo bom, porque não tem jeito de Ele ser mal. É impossível que Deus seja mal. De repente é apenas o meu coração egoísta que não quer entender que aquele momento ali, ou aquilo que eu estou pedindo, não está sendo melhor para mim, e Deus está vendo isso. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Imagina se 100% de tudo que o seu filho ou sua filha te pede, você desse. Será que ele teria o caráter e a índole que ele tem hoje? Imagina se seu pai e sua mãe tivessem te dado tudo o que você pediu ao longo da sua vida. Você teria o caráter e a índole e a noção de esforço, de trabalho que você tem hoje? Eu me lembro da minha própria experiência. Eu tinha uns 15 anos mais ou menos. Menino na cidade é fogo, né? Vê uns fazendo e quer fazer também. Aí eu cheguei, eu fiz aniversário e meu pai me perguntou assim: o que você quer? Eu falei assim: eu quero um tênis de marca. Eu nem lembro qual que era a marca, eu acho que era Reebok. Então nós temos mais ou menos, nós somos contemporâneos, vamos dizer assim. Era o Reebok. E aí meu pai falou: não, vão lá na loja e tudo e tal. A minha mãe parou, meu pai falou: não, você nunca deu tênis de marca, nunca deu roupa de marca. Eu sempre ensinei eles a calçar e vestir e comer aquilo que você pôde pôr dentro de casa. Por que agora que ele fez 15 anos você quer dar o tênis? Espera ele fazer 18 ou 19, começar a trabalhar. Quando ele receber o salário dele, aí ele vai lá e compra o tênis dele. Aí eu, quando fiz 19 para 20 anos, entrei na Águia Branca, fui ser cobrador de ônibus. Assim que eu recebi o meu primeiro salário, mãe só perde a memória para o elefante mesmo, né? Quer dizer, quase 5 anos depois, quando eu recebi meu primeiro salário, que eu cheguei em casa todo feliz, falei: mãe, está aqui meu contra-cheque, tudo e tal. Ela falou assim: e aí, vão lá comprar o Reebok? Eu: mãe, não vou não, obrigado, quero não. Não que não valesse a pena, eu trabalhei, digno é o trabalhador do seu salário, mas era uma vaidade, realmente não valeria a pena gastar o dinheiro do modo como eu gastaria, sendo que eu também tinha outras necessidades. Nessa época meus pais já estavam se divorciando, e aí eu tinha que ajudar dentro de casa, então estava bastante complicado. Então vejam bem, esses exemplos todos que eu dei, para a gente entender a bondade de Deus, imediatamente também nos ligam a nossa noção
de santidade. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, é porque nós fomos tornados santos a partir do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então a palavra santo aí significa separado, ok? Então eu fui separado para Deus, para me relacionar com Deus, para pertencer a Deus, para ser de Deus. Agora Deus não é separado de nada e nem de ninguém, porque não tem nada e nem ninguém que se equipare a Ele. Então falarmos que Deus é santo é falarmos de um atributo, claro, Ele é comunicável. Então percebam, porque Deus é bom e porque derrama sua graça sobre nós, é que Ele nos dá a capacidade de promovermos atos de bondade. E porque Deus é santo, nesse sentido de absoluta e totalmente puro, nunca houve, não há e nem nunca haverá pecado em Deus, é que Ele nos torna santos. Mas nos tornar santos agora, nesse momento, nessa vida, não é ausência de pecado. Lembra que eu falei que se você não entende bem racionalmente o conceito, você sofre com a culpa pelo pecado? Quando a gente prega sobre santidade, quando a gente ensina sobre santidade, sobre lutar contra o pecado, nós não esperamos que enquanto você for vivo, você não peque. Isso é uma falácia, isso é um engodo, isso é um absurdo, isso é uma utopia. Não existe isso. Infelizmente, é com muito pesar no meu coração que eu digo que continuaremos pecando. A diferença entre nós e um não regenerado, então, é apenas o fato de termos sido alcançados por essa obra regeneradora de Jesus, essa obra de conversão, essa obra de salvação. Mas ainda lutamos contra o pecado. Então, dizer que Deus é santo é dizer que Ele é puro, que nele não há pecado. Dizer que somos santos é dizer que fomos separados para o convívio eterno com Deus. Enquanto esse momento não chega, lutamos contra o pecado. Tem até uma frase, né, que muita gente usava dizer no início dos anos 2000. Muitas igrejas aderiram a algumas propostas vindas lá da Colômbia, Coreia, acho que é Coreia do Sul e outros países mais, de propostas de evangelização, e aí ensinavam para os recém-convertidos e para os crentes o seguinte: você não é um pecador, você é um santo que luta contra o pecado. Do ponto de vista do que Jesus fez por você, isso é verdade, mas do ponto de vista da sua vivência prática, isso é mentira. Você continua sendo um pecador. A diferença é que você foi um pecador perdoado por Jesus e que está lutando contra o pecado. Pronto, excelente observação. Então note, não sou eu quem me santifico, é Deus quem me santifica através da obra de Jesus. Agora, o próprio processo de santificação por si só requer uma resposta humana. Por exemplo, quais são os meios de santificação, também chamados de disciplinas espirituais? A oração, a leitura das Escrituras, as tribulações, as provações. Então, convenhamos que de repente surja no seu coração um desejo de ler a Bíblia. É Deus querendo te santificar. Mas se você não levantar e pegar a sua Bíblia e ler, ela não vai vir flutuando da estante no seu colo, não. No entanto, o mérito também de ter pego a Bíblia e lido não é seu, é dele, porque se ele não tivesse colocado no seu coração o desejo de ler a Bíblia, você não leria. Então esse é mais um atributo comunicável. Deus é santo e te torna também separado para Ele, te torna santo. Finalmente, então, falemos a respeito da questão do mal. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, porque essa é a mais difícil.
para a gente encerrar aqui. Pergunta aqui, querido, faz um favor, que aí o pessoal escuta direitinho. Para ficar mais claro, quando o senhor fala que nós não podemos, então, ser titulados como santos. Santo é separado. Será que não fica muito divergente eu falar que eu também sou pecador? Qual que seria a minha diferença depois de ser resgatado? Eu sou santificado. Se eu sou santificado, eu ainda sou pecador? Porque vamos partir pressupor da seguinte forma. O senhor joga bola, certo? Na verdade, tem muitos anos que eu não jogo, mas vamos considerar o exemplo. Vamos supor, né? Vamos crer fielmente. O senhor jogar bola não quer dizer que o senhor é um jogador. Quem seria jogador hoje? Alguém que vive pela prática de jogar bola. Por exemplo, porque fica um negócio muitas vezes contraditório, às vezes quando a gente ouve na igreja, né? Onde estão os santos? Aí a pessoa entende que santo é aquele que não peca. Não é isso, é o separado. Então, onde estão os pecadores? Então eu sou um pecador, então eu sou classificado de pecador. Pecador não seria alguém que vive na prática do pecado? Nós não pecamos às vezes por acidente, sendo conhecedores? Só para entender se é correto dizer ou não. Excelente pergunta. Olha, meu irmão, com muito temor e muito respeito, né? Porque eu estou tendo o prazer de te conhecer agora e tudo, eu não sei como é o seu cotidiano, mas tem horas que eu peco consciente do que eu estou fazendo. Se eu disser que a nossa diferenciação, né, isto é, de nós para quem não é regenerado, é apenas o fato de que o pecador vive na prática do pecado e o regenerado, o cristão, é alguém que peca acidentalmente, então eu não me considerarei cristão, porque tem vezes que eu não peco acidentalmente, tem vezes que eu peco sabendo que eu estou pecando. Quando você lê alguns livros de psicologia, por exemplo, não vou falar de psicologia não, de autoajuda, por exemplo. Por que autoajuda é sempre um discurso falacioso? Por que autoajuda nunca dá certo? Porque a autoajuda diz que você está no controle da sua vida e da sua situação. Você consegue minimamente ter controle de todos os seus pensamentos ao longo do dia? Então, só de você não ter controle dos seus pensamentos, isso já mostra que a autoajuda foi para o espaço, foi para o ralo, já foi para o buraco. Então, definindo algumas questões, Lutero usava uma expressão que dizia o seguinte: somos simultaneamente pecadores e santos. Somos ao mesmo tempo pecadores e santos. Não somos santos como Deus é, no sentido de que não há impureza em nós, mas somos santos no sentido de que Deus nos separou para Ele. Mas somos pecadores por quê? Porque lutamos contra o pecado, e tem hora que vencemos e tem hora que perdemos. Então, quando a Bíblia fala do pecador que vive na prática do pecado, lá em Romanos, Paulo está trazendo um contexto muito específico. Ele está mostrando que vive na prática do pecado aquele que não foi regenerado por Cristo. Agora, aquele que foi regenerado por Cristo, ele luta. Exemplo, Romanos capítulo 7. O que ele fala lá? Ora, a lei, por si só, ela é boa, ela não é ruim. E quando eu peco, eu confirmo que a lei é boa. Em que sentido eu confirmo? No sentido de que a lei diz que todo ser humano é pecador. Então, se eu peco, eu estou confirmando que o que a lei diz é verdade. De modo que, quando eu peco, é isso mesmo, quando eu peco, já não sou eu quem pratico esse mal, mas o pecado que habita em mim. Porque aquilo que é bom e que eu sei que deve ser feito, eu não faço. Mas aquilo que é mal, que eu sei que não deve ser feito, é aquilo que eu faço. Isso me torna um homem miserável, digno de morte. Mas graças a Deus por Cristo Jesus. Consegue entender que dentro de você hoje existe um conflito com a mente, isto é, com a sua intelectualidade, você segue a lei de Deus. Você lê as escrituras, você busca os meios de graça, você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você congrega, você tenta evangelizar, você tenta lutar contra o pecado. Mas com o seu corpo, com a sua carne, que não é no sentido literal, é no que diz respeito à sua alma, isto é, lá na sua alma está localizado o seu desejo, que é o motor propulsor
de tudo aquilo que te move ao longo do dia, o seu desejo. O ser humano não é movido pela racionalidade, ele é movido pelos desejos, quaisquer que sejam, conscientes ou inconscientes. No campo dos desejos habita um mal espiritual chamado pecado, que foi vencido por Jesus na cruz. E aí há um ato externo da parte de Deus, chamado de justificação pela fé, em que Deus, através do que Jesus fez, te declara perdoado de todos os seus pecados, desde que você nasceu até o dia que você morrer. Mas te declarar perdoado não significa que ele diz que haverá ausência desses pecados. Tanto é que qual o sentido dele te perdoar dos pecados que você vai cometer daqui uma semana, ou um mês, ou um ano, ou até na sua velhice, quando você morrer, se é para não ter mais pecado em você? Entende? Então, com a lei de Deus, com a sua intelectualidade, com a sua racionalidade, você segue a lei de Deus e foi justificado pela fé, isto é, foi perdoado de todos os seus pecados. Então você já foi salvo da condenação de todos esses pecados. Porém, você não foi salvo da prática desses pecados. Você ainda está sendo salvo na santificação. É na santificação que Deus vai trabalhar o seu caráter, Ele vai te transformar, o que não é garantia de parar de pecar, mas é de gerar uma consciência a respeito daquilo que você está fazendo. Faz de conta, não estou te acusando de absolutamente nada, é só um exemplo. Faz de conta que você fosse, por exemplo, um viciado em pornografia. Exemplo. E aí o pastor prega, não pode, é pecado e tal, e prostituição, e lascívia, e impureza, e imoralidade e tal. E você se sentia culpado com o sermão. E você se sentia mal, porque você não queria mais ficar vendo essas coisas e participando dessas coisas. Então no início você não fazia, não é porque tinha consciência de que é pecado, você não fazia porque você me ouvia pregando que não pode. Aí, à medida em que você foi sendo santificado por Deus, você foi amadurecendo na fé com os seus próprios erros e entendendo que não vale a pena ser um viciado em pornografia por causa da bondade de Deus, porque Ele é por aquilo que Ele fez por você, que foi te salvar. Viu que a transformação foi de dentro para fora? Mas por toda essa vida você ainda vai pecar. Então o dia que você morrer, que você ressuscitar na volta de Cristo, ou quando Jesus vier, se você estiver vivo, encontrar-se com Ele e passar pelo julgamento e ir para Nova Jerusalém, lá haverá a completa extirpação, a completa retirada, a completa remoção do pecado. É quando você estará definitivamente salvo da presença do pecado. Então foi salvo da condenação, está sendo salvo pela influência através da santificação e será definitivamente salvo através da glorificação. Nesse meio de tempo, você é simultaneamente separado por Deus e é um pecador. Consegui esclarecer? Santo, separado. No nosso contexto, porque no contexto de Deus tem a ver com a completa pureza. Santo, separado. A santificação é um processo para santificar. Exato. Qual que vai ser o resultado final da santificação? Efésios capítulo 4, a partir do verso 13, se eu não me engano, que fala que nós atingiremos a perfeita varonilidade de Cristo. Ou seja, lá na Nova Jerusalém, seremos perfeitos como Cristo é perfeito. Isto é, não seremos deuses, só não existirá pecado em nós. É isso que significa essa perfeição. Ok? Bom, acho que deve dar tempo de falar do último tópico agora, né? Que é a questão do atributo da soberania, onde vai entrar então a questão da vontade de Deus como algo supremo e entendermos essa relação, como é que o mal funciona com a questão da vontade de Deus. Mas até aqui tudo ok, irmãos? Amém? Joia, né? Vocês não estão saindo daqui mais confusos não, né? Está dando para esclarecer, né? O pastor deixou a aula mais difícil para mim, misericórdia. Vamos lá.
Quando a gente fala dos atributos da soberania, dizer que Deus é soberano é dizer que Deus cria, governa e sustenta todas as coisas. Preste atenção, Ele cria, governa e sustenta todas as coisas. Isso significa então, queridos, que a vontade de Deus ela é sempre suprema. Não tem jejum, não tem oração, não tem campanha, não tem nada que a gente possa fazer que faça Deus mudar de ideia. Interessante, né? Não tem. Tem como. Quando é o momento de determinada coisa acontecer, porque foi decretada por Deus, vai acontecer. Vamos voltar, por exemplo, do rei Davi. O que Davi fez então quando ele soube que o seu filho, com Batseba, estava enfermo e que morreria? Ele passou a noite inteira orando e chorando na presença de Deus, para Deus não levar o filho dele. E no fim da noite, no dia seguinte, o que aconteceu? A criança estava morta. Só para aprender mais um pouquinho. Tem uma história na Bíblia de um rei, que eu não me recordo o nome agora. Possivelmente você vai falar do Ezequias. Ezequias? Foi bom. Essa que a gente tira essa dúvida aí. O profeta avisou para ele que ele ia morrer, certo? E ele ganhou mais 15 anos. O profeta virou as costas e ele orou, chorou. Não, tá certo que depois daqueles 15 anos, o rei foi um fracasso, né? Mas isso seria uma mudança de ideia de Deus, decretar que ele ia morrer e depois falar, não, vou te dar mais 15 anos. Fica parecendo, né? Eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos e de vez em quando a gente conversa e diz ele que agora é judeu. É dureza, cada dia ele é um negócio diferente. E aí, mas é legal, porque ele estava me falando o seguinte, que a gente tem a tendência de ler a Bíblia com a mente ocidental. E se a gente conseguir ler a Bíblia, o Antigo Testamento, com a mente hebraica, a gente consegue, pelo menos, atenuar algumas dúvidas. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre a oração, a gente descobre que a razão pela qual oramos, em primeiro lugar, é porque Deus nos manda orar. A razão pela qual oramos é porque é o meio como nós nos comunicamos com Deus e nos relacionamos com Ele. Mesmo Ele sendo invisível, Ele ouve as nossas orações. Mas há uma terceira razão pela qual muitas vezes nós oramos, num tipo específico de oração, que é também chamada de oração intercessória, ou uma súplica. É como se fosse assim, Deus age de duas formas, de uma forma direta e de uma forma indireta. A forma direta é o que nós chamamos na nossa cultura de milagre ou de sobrenaturalidade. Deus simplesmente intervém na história, acontece alguma coisa ali que, aos olhos humanos, não tinha como aquilo ali ser resolvido. E a outra forma é a forma indireta, através dos seres humanos, dos seus filhos, da sua igreja, dos regenerados. E aí, quando eu falo igreja aqui, eu estou ampliando o contexto teológico para falar que é o povo de Deus do Antigo, do Novo Testamento e os de hoje, ok? De modo que, quando Deus fala assim com o profeta, vai lá e avisa para o rei que ele vai morrer. Será que Deus não ia dar mais 15 anos para ele antes da oração? É claro que daria. Se for o próprio Deus que escreveu a história e decretou. Então o rei é levado a orar por si, para que Deus opere. Você já ouviu pregações assim, ou já experimentou esse tipo de situação, e você está relativamente bem, mas você não tem orado, você não tem lido a Bíblia, algumas coisas não têm sido mais as mesmas.
Aí começa a dar uma sequência de problemas, ou desemprego, ou fome, ou perda de dinheiro, bateu o carro, adoeceu o filho, alguma coisa aconteceu. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai orar. Ou seja, quando você está bem, neca de pitibiribas, nada de você falar com Deus. É só alguma coisa ruim te aconteceu, você se sentir ameaçado, que num instantinho você corre para Ele. Então a teologia admite essa possibilidade de que coisas ruins aconteçam com pessoas, quaisquer que sejam, para que elas busquem a Deus. Então o que aconteceu com Ezequias foi nada mais, nada menos do que isso. Não teve um plano B. Deus olhou e falou: não, realmente errei os cálculos aqui e tal, fiquei com dó do Ezequias aqui agora e tudo, ele é até um camarada legal, vou ver se eu quebro o galho dele, dou 15 anos. Não. Isso já estava proposto por Deus. Eu acho que ele deu 15 anos para provar que ele estava certo, porque depois dos 15 anos ele só fez. Independente do que a história mostra, o importante é que a gente tenha essa noção de que nada foge do controle de Deus e de que nada muda os objetivos de Deus. Eu me lembro que teve uma época que saiu uma música que o pessoal falava assim: um quebrantado coração move o coração de Deus, um quebrantado coração traz o céu para nós. Isso nunca foi bíblico. Nunca. Dizer que um coração quebrantado move o coração de Deus. Porque se o seu coração quebrantado movesse o coração de Deus para que Ele realizasse todas as coisas que você quer, certamente em algum momento você ia pedir alguma coisa fora da vontade dEle. A Bíblia diz lá em Tiago que nós não recebemos porque pedimos mal. Nós não pedimos para a glória de Deus, nós pedimos visando o nosso próprio benefício. E quando Deus sonda o nosso coração e vê que só estamos visando o nosso próprio benefício, Ele não dá, não adianta. Pode espernear, chorar, espumar o canto da boca, gritar, chorar, ir para o monte, jejuar, orar, não adianta, não vai mudar a vontade dEle. A parte legal é que algum tempo depois Ele te dá maturidade para você ter entendido esse não, e com isso você cresce espiritualmente. Só do homem, porque a gente não tem como prever nada. Pastor, no seu ponto de vista, assim, qual que é a dificuldade maior que você vê que o homem tem de deixar tudo no controle de Deus? Fala evangélico mesmo. Por exemplo, se houver uma pregação falando que você está no controle, se você orar, Deus vai agir, se você jejuar, Deus vai mudar de ideia, todo mundo acha bacana. E quando fala que Deus não muda de ideia, há até um silêncio, né? Entendeu? No seu ponto de vista, qual a dificuldade do homem cristão nesse ponto de vista? Tudo se resume a uma única palavra: pecado. Qual foi a promessa da serpente para o casal? Ser igual a Deus. O que nos faz querer ser tão autônomos e ter o controle de tudo? Ser igual a Deus. O que nos faz disputar por ambições, por poder, por status? Ser igual a Deus. O que gera em nós guerra, inimizade, contenda, porfias? Ser igual a Deus. Então o que faz com que eu tenha dificuldade em aceitar que Deus é o dono do meu fôlego de vida e que Ele tem um controle total da minha vida e que eu não tenho? O pecado. Porque eu é que queria ser igual a Deus. Eu não quero ser inferior a Ele. Eu quero ser igual a Ele. Ok? Bom, como restam alguns poucos minutos para a gente falar então sobre essa questão
da vontade soberana de Deus e da questão do mal, a gente precisa entender o seguinte, para ser sucinto aqui. Se Deus cria, sustenta e governa todas as coisas, Ele é um ser intelectual. Nada e nem ninguém escapa do seu controle ou da sua sabedoria e do seu conhecimento. Então é evidente que todas as formas de mal, todos os males, o mal cósmico, o mal moral, o mal natural, o mal espiritual, todas as formas de mal, todos os males, não pegam Deus de surpresa. E o próprio mal é usado por Deus para duas finalidades didáticas. Lembrando que Deus não é mau, Ele é o sumo bem. Lembra o que eu falei? Que Ele é bondoso e que Ele é santo. Então, em que sentido o mal é usado por Deus? De acordo com a Bíblia, aquele que está no pecado é como se fosse uma espécie de círculo vicioso. Agora é o pecado do não regenerado, daquele que não tem Cristo. Então, como é que Deus pune essa pessoa? Deus, nessa vida, né, porque morreu, inferno, não tem outro jeito mesmo. Mas enquanto não vai para o inferno, como Deus pune essa pessoa? Simples. Deus permite que essa pessoa chafurde no seu próprio lamaçal, que ela continue no vício daquele pecado, padecendo das agruras e dos sofrimentos emocionais, espirituais e psicológicos que aquele pecado traz. É só ler Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, que vai falar que tudo que é possível conhecer sobre Deus manifesta-se na natureza, mas os seres humanos trocaram a glória de Deus pela glória da criação. Pastor Léo, eu tenho um questionamento, mas eu não estou sabendo como colocar em palavras. Como entender ou ver o amor de Deus, sabendo que Ele é soberano, mas ente a toda a maldade humana? Isso para com os inocentes. Eu vou dar um exemplo. Hoje, durante o trabalho que eu estou de home office, eu vi uma reportagem sobre as queimadas aqui em Minas Gerais e vários animais mortos. Aquilo me doeu tanto e eu chorei, pedindo a Deus que protegesse aqueles animais ou os próximos vivos. Mas como ver o amor de Deus sabendo que inocentes estão morrendo, mas pela nossa maldade? Sabendo que Ele é soberano e que Ele já sabia disso há muito tempo. Sim, veja bem. Nós precisamos nos lembrar daquilo que eu comentei. Tudo de ruim que um ser humano faz vira testemunho contra ele. O que a Bíblia nos ensina lá em Romanos? Que a criação geme, ela sofre, ela padece, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Quando a gente fala da redenção, esse momento de glorificação final. Ok? Então, quando a gente fica com aquela impressão assim, Deus não está fazendo nada, está. Porque o amor de Deus nunca é desvinculado da sua justiça. Lembra que eu falei que nós temos um senso e uma noção de justiça? Nosso senso de justiça, nossa noção de justiça vem da parte de Deus, porque somos imagem e semelhança, mas nosso senso está distorcido por causa do pecado. Então, por mais que a gente tenha magistrados, advogados, doutores da lei, pessoas que de alguma maneira possam pensar num meio de punição, esse nosso senso de justiça nunca fica completo. Para algumas pessoas, quem cometeu determinados crimes, parece que nunca é suficiente aquilo que ele tem que pagar, digamos assim. E em Deus funciona da seguinte forma: ou tudo aquilo que o ser humano faz já foi pago em Cristo, ou tudo aquilo que um ser humano faz será pago na eternidade no lago de fogo e enxofre. Então a coisa começa aqui.
Muitas vezes as punições começam aqui. E aí de repente você pode perguntar, mas e aqueles que morreram impunes? Aparentemente impunes. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo após isso o juízo, em Hebreus. Então, para aquele que morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus para ser sentenciado. E nós não podemos nos esquecer, apesar de que talvez vai parecer fria a minha resposta, de que quando Jesus voltar, esse mundo vai ser destruído. Para onde vão os animais que morrerem quando esse mundo for destruído? Pelo próprio Jesus. Então não é que Deus não tem sentimento, não é que Deus não tem coração, mas Deus aplica a sua justiça. Sobre aqueles que foram regenerados, tudo aquilo que fizemos, estamos fazendo e ainda faremos, foi pago em Jesus, na cruz, já foi descontado em Jesus. Agora, para aqueles que não são regenerados, não foi pago em Cristo, eles mesmos pagarão por toda a eternidade com a própria vida. E aí, não sei se você estava naquele estudo que eu falei sobre o inferno e o lago de fogo, a diferença entre a Nova Jerusalém e o lago de fogo e enxofre é que na Nova Jerusalém, quem estiver lá vai experimentar o pleno amor de Deus, mas como Deus é onipresente, ele também estará no inferno, também estará no lago de fogo e enxofre, e as pessoas que estiverem lá experimentarão a plena ira de Deus. Aí não me pergunte como é que essa ira vai acontecer, porque eu não tenho respostas bíblicas para te dizer, mas fato é que lidamos com essa questão. Onde eu queria chegar era isso, lidamos com essa questão do mal dessa forma: ou Cristo pagou, ou quem produziu esse mal e não está em Cristo vai pagar. No dilúvio, entendi. Mas isso não significa que sua pergunta não faça sentido e que os sentimentos que você nutriu não sejam verdadeiros ou legítimos de um ponto de vista de se considerar que nós precisamos ter o cuidado com a criação. Esse sentimento que você teve vem do fato de que você é a imagem e semelhança de Deus, e desde a sua gênese, desde a sua origem ideológica, biblicamente você já foi orientada a cuidar e reger a terra, como diz lá em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 28. Então toda a nossa noção de cuidado do planeta que a gente precisa de ter, vem daí. Ok? Agora, sobre pessoas inocentes assassinadas, abortos que são feitos, esse tipo de coisa, como eu disse, ou essa pessoa já recebeu a paga em Cristo, ou ela vai pagar. Para a gente finalizar, o exemplo do Tim Elliott, que foi um missionário, cuja esposa e um grupo de outros missionários foi evangelizar, não lembro agora se no Peru ou na Colômbia. E aí ele foi para essa tribo acho que de indígenas, alguma coisa assim, e ele foi assassinado. Um índio o matou. A esposa de Tim Elliott, na época, estava grávida, e ela ficou para evangelizar a tribo junto com os outros missionários. Os 5 maridos foram mortos, e ficaram então as 5 esposas, e elas ficaram e evangelizaram e ganharam toda a tribo para Cristo. E o pastor e o indígena que foi o assassino de Tim Elliott, virou pastor da comunidade local, que batizou a filha dela depois. E agora, como lidar com isso? Eu mato o sujeito que matou meu marido, ou eu vejo que Deus o resgatou e permito que ele batize a minha filha? Entende? Então, para entendermos a soberania de Deus, para a gente finalizar, para entendermos a soberania de Deus e para entendermos a
a questão do mal, ou isso já foi pago em Jesus, ou então essa pessoa vai pagar qualquer que tenha sido o crime cometido, seja contra um ser humano, seja contra a natureza, qualquer que seja, ok? Muito bem, nós encerramos até um pouquinho atrasados, com 2 minutos de atraso, pelo menos pelo relógio daqui, né? E ficou ainda alguma última pergunta? Exatamente. E ter esse olhar, muitas vezes, ele é difícil, de que a graça abunda, né? Ter esse olhar, ele é bem difícil. Exatamente. Bom, vamos então orar. Eu quero agradecer a cada um de vocês pela presença e anunciar o seguinte: a partir da próxima quinta, nós entramos então em outubro, no mês da Reforma Protestante. Então, a sequência de estudos que nós teremos serão temas referentes à Reforma, com um olhar histórico, um olhar filosófico, sociológico. Eu quero convidar vocês, desde já, para o dia 31 de outubro, vai dar num sábado, para vocês participarem conosco de um programa intitulado Teologia para a Vida. Ele é uma espécie de um talk show. Quando a gente fala talk show, não é no sentido pejorativo. Então, nós teremos ali alguns especialistas em história, em teologia, em filosofia, que serão entrevistados e vão falar um pouquinho a respeito da reforma, não só do ponto de vista doutrinário, mas nós veremos que a modernidade e até a pós-modernidade, muitos dos nossos costumes e muitos dos nossos valores foram criados na Reforma e no período da Renascença com os cristãos que também eram humanistas. Então é muito legal a gente ter essa ideia de como que a nossa cultura foi construída. Então, dia 31 de outubro, não percam o Teologia para a Vida. E, como eu disse, a partir de quinta que vem, a gente começa essa sequência de estudos, então, sobre a reforma. Tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado, meu Deus, por nos ajudar nesse estudo que é difícil, complexo, não é tão simples assim de ser entendido, porque nossa mente é finita, nossos desejos são limitados e muitas vezes são inclinados contra a vontade do Senhor. Nós ainda lutamos contra o pecado, mas nós te pedimos, ó Deus, que aquilo que foi dito essa noite, que possamos assimilar, meu Deus, com muita clareza, possamos crescer espiritualmente, possamos dizer que aprendemos um pouco mais do Senhor, para que possamos nos relacionar corretamente com o Senhor. Abençoe a vida de cada um que está presente, abençoe os familiares, ó Deus, aqueles que não puderam estar hoje, que o Senhor continue dando graça, abençoe os nossos irmãos na mídia, meu Deus, no som. Abençoe, meu Deus, a vida do pastor Ricardo, que cuida de nós, que cuida do templo aqui. Abençoe os irmãos que estudaram hoje no fundamento da fé batista, os professores, aqueles que estiveram presentes, e leva-nos em paz, ó Deus, debaixo da tua graça, das tuas mãos de poder, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a sua vida.